Bom, pessoal, então vamos começar aqui pela correção das atividades que ficaram para vocês fazerem na última aula, tá? Essa questão 3 aqui, da página 41, foi a que eu percebi que vocês tiveram mais dificuldade em resolvê-la, tá? A quantidade de alunos que responderam aqui incorreta essa questão foi grande, tá? Então vamos prestar muita atenção e se tiver dúvida, pergunte, não fique com a dúvida para você. Olha, aqui pede para vocês calcularem as raízes cúbicas desses números abaixo aqui e colocar o resultado, né, ao lado de cada item. Então, na letra A, você tem aí raiz cúbica de 8 negativo. Pessoal, quando você tem raiz cúbica de qualquer número, você deve olhar para esse número e pensar na seguinte pergunta: qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que resulta nesse valor que está aqui dentro do meu radical? Então, eu vou multiplicar um número por ele mesmo 3 vezes e vai ter que dar esse valor aqui. Esse número é que é a minha resposta, tá? Tiveram alguns alunos que colocaram aqui a resposta, fizeram a multiplicação, fizeram 8 vezes 8 vezes 8 e colocaram a resposta. Dessa forma, você não está fazendo uma raiz cúbica, você não está extraindo a raiz, você está resolvendo uma potenciação de expoente 3. No caso, você estaria resolvendo 8 menos 8 ao cubo, tá? Então, a raiz você vai resolver dessa forma. Você tem que determinar o número que multiplicado por ele mesmo, no caso da raiz cúbica, ele vai multiplicar por ele mesmo 3 vezes e tem que resultar no valor que está aqui dentro, tá? E de que forma que você vai fazer isso? Você pode fazer por tentativa. Então, olha, 8 não vai ser um número muito grande a sua resposta, porque se você tem que multiplicar o número por ele mesmo 3 vezes para chegar em 8, o 1 não é, porque 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. Aí você tenta o 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Ó, achou o valor da sua raiz cúbica. 2 negativo, tá? Então, aqui a sua resposta é negativa. Por quê? Lembra daquela propriedade que nós vimos aqui, né? O que acontece aqui quando eu tenho uma raiz negativa, né? Olha, a raiz cúbica de um valor negativo, no caso aqui, ó, menos 27, é menos 3, porque é o mesmo que eu tirar o meu sinal lá de dentro do radical e colocar aqui fora. Nós vimos na última aula que isso aqui representa uma igualdade, isso aqui é uma verdade. Ou você pode simplesmente, né, interpretar aqui da seguinte forma: se você tem aqui dentro do seu radical um valor negativo, se você fizer 2 vezes 2 vezes 2 positivo, você vai chegar a 8 positivo, você não vai chegar a 8 negativo. Então, você precisa fazer, então, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, porque aí sim a sua resposta será 8 negativo, tá? Menos vezes menos vai resultar em positivo, e depois positivo vezes negativo vai dar negativo, e você vai ter, então, 8 negativo. Outro detalhe, pessoal, não é toda raiz cúbica que o resultado é negativo, não, tá? Eu recebi atividade de vocês, onde todas aqui a letra C e a letra D e a letra E, eu recebi aqui atividades com os resultados negativos, tá? Então, colocou aqui negativas respostas. Nesse caso aqui, olha, não vai ser negativo, porque se você colocar sua resposta negativa, o valor que está aqui dentro deveria ser negativo, e não é negativo, tá? Então, tenham atenção aí, não é toda raiz cúbica que o resultado é negativo, não. Vai depender do valor que está aqui dentro do radical. Como aqui é negativo, então a sua raiz, o seu resultado, né, vai ser negativo.
A explicação, né, que olha, por que a justificativa, né, por que que é menos 2, olha, porque menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 resulta em menos 8. Essa aqui é a justificativa. No caso, a questão não pediu para justificar, tá? Mas essa aqui é a justificativa do porquê que o resultado é menos 2. Porque quando eu faço essa multiplicação aqui, eu chego a 8 negativo. Então, essa é a resposta da sua raiz cúbica. Aqui na letra B, olha, você tem raiz cúbica de menos 125. Você pode procurar a raiz cúbica do número positivo. É só você depois lembrar que, como aqui é negativo, o seu resultado tem que ser negativo para que depois, quando você efetuar a multiplicação, né, você realmente obtenha 125 negativo. Aqui, 125, você já sabe que o 2 resulta em 8. Então, você pode pensar o 3. 3 vezes 3 vezes 3. Vai fazer a tentativa. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Ainda está bem longe, né? Está um pouquinho longe. Então, você tenta um número mais alto, né? Um valor maior. Então, o 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Ou seja, se você encontrou 125, sua raiz cúbica de 125 é 5. Como aqui é a raiz cúbica negativa, do número negativo, olha, sinal também negativo. Então, o resultado é menos 5. Até aqui, alguma dúvida? Não. Não. A justificativa, né, do 5 negativo ser a resposta é a mesma da A. Olha, 5 negativo vezes 5 negativo vezes 5 negativo dá 125 negativo, portanto, é a raiz cúbica de menos 125. O mesmo nós iremos fazer aqui na letra C, olha. Raiz cúbica de 2.744. A raiz cúbica de 2.744 será o número que, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, resulta em 2.744. E este número será o 14. Então, 14 vezes 14 vezes 14 resulta em 2.744. Uma aproximação que você pode fazer, como aqui é um número bem alto, aí você pode já tentar lá no 10. Então, você faz 10 vezes 10 vezes 10. Então, você já vai encontrar um valor alto. Então, aí você vai aumentando aos poucos até você determinar. Outra forma que você pode resolver também é fazendo a fatoração, tá? Então, tem como você determinar a raiz cúbica também por meio da fatoração. Nós já fizemos atividades utilizando a fatoração, decompondo em números primos, tá? Então, você pega o 2.744 e divide ele, né? Fatora ele em fatores primos. E aí, depois você agrupa de 3 em 3 e você vai conseguir encontrar aqui a sua raiz cúbica. Letra D, olha. Raiz cúbica de 729 será o 9. Por quê? 9 vezes 9 vezes 9 é igual a 729. Percebam que, tanto na letra C, quanto na letra D e na letra E aqui, olha, nós teremos os resultados positivos, porque dentro do radical é um valor positivo, tá ok? E aqui a última, né? Aqui nós temos a raiz cúbica de 1.331, que vai ser 11, e a raiz cúbica de menos 4.096 será menos 16. Por quê? Menos 16 vezes menos 16 vezes menos 16 resulta em menos 4.096. Entenderam, pessoal, como que você vai fazer para encontrar a raiz cúbica de um número? O que é a raiz cúbica de um número? O que nós procuramos?
Entenderam? Ou não? Tem dúvida? Pergunta? Entendi. Não, professora, nós Uhum. entendemos. Os alunos, alguns alunos que me enviaram essa questão incorreta estão na aula aí, tá? Então, eu espero que esses alunos tenham entendido, porque não está perguntando, entenderam mesmo, né? Eu acho que eu fiz Entenderam o que fez de... Pois é, quem fez errado, faça a correção. E mesmo depois da nossa aula aqui, tá, pessoal? É sempre bom lembrar que qualquer dúvida que você tiver, você me procure depois no WhatsApp. Às vezes aqui você entendeu e aí a hora que você vai fazer a correção no seu material, você tem uma dúvida, manda lá no WhatsApp que eu respondo vocês, tá bom? Tá bom. Mas eu tô com o meu livro aqui, tá certo. Ok. Depois eu pedi para vocês fazerem aí essa questão número 1 aí, que é para escrever as potências na forma de radicais. Nós vimos, né, que nós podemos escrever uma potência como um radical, assim como nós podemos fazer o inverso. Podemos escrever uma raiz, né, um radical, na forma de uma potência. Porque nós podemos escrever aqui, olha, a divisão, né, do meu expoente pelo meu índice da minha raiz. Então, aqui, vocês tinham aqui 10 elevado a 7 terços. Muitos alunos também enviaram a resposta incorreta dessa questão aqui, tanto a questão 1 quanto a questão 2. Eu acredito que vocês ficaram com muitas dúvidas da última aula, tá? Então, se ficar com dúvida aqui, pergunte, tá? Senão vai errar lá na atividade avaliativa, depois na avaliação e futuramente, quando precisar. Tem que tirar a dúvida agora. Olha, se eu tenho aqui 10 elevado a 7 terços, eu vou escrever o 10, que é a minha base, dentro do radical. O 3, que é o meu denominador, ele é o índice da minha raiz. Olha, o índice da raiz é o que indica se é raiz quadrada, raiz cúbica, raiz décima, enfim. Esse aqui será o índice, o denominador sempre será o índice da sua raiz. E o 7 aqui, o que é o numerador, ele será o expoente do seu radical, do seu número que está dentro do radical. Então, aqui, olha, o radical, né? O radical que representa aqui essa potenciação aqui, olha, é a raiz cúbica de 10 elevado à sétima potência. Essa aqui é a forma escrita aqui em radical dessa potenciação aqui, tá? Aí nós iremos fazer isso com todos. Como aqui só pediu para escrever, isso aqui já é a sua resposta, olha. A letra B, 12 elevado a 1 terço. Então, olha, é uma raiz cúbica, porque o denominador aqui é 3, o expoente dentro da sua raiz é 1, e aqui, olha, a base da sua potência é o valor que vai dentro do radical. Então, aqui nós teremos a raiz cúbica de 12. Letra C, olha, 5 elevado a 27 décimos. Aqui, olha, indica que a minha raiz é uma raiz décima, o expoente dentro da raiz é 27 e o valor que vai dentro da raiz é 5. Então, é a raiz décima de 5 elevado à 27ª potência. Até aqui alguma dúvida? Estão entendendo? Ah, professor, então é por isso. Eu tô aqui com meu livro que agora eu tô vendo. Eu fiz errado, número 1, por causa que em vez eu não coloquei o 7 do lado do 10. Isso. Tiveram alguns alunos também que escreveram aqui, às vezes, o 7 dentro do radical, o 10 como índice da raiz. Então, assim, houveram muitas trocas aqui com esses 3 valores aqui, de acordo com os termos que nós deveríamos colocar dentro do radical, tá? Então, muita atenção, ó. O valor que é a sua base é o número que vai dentro do radical. Aqui,
o expoente, o denominador, indica sempre o índice da sua raiz. E aqui o numerador sempre vai ser o expoente aqui que você vai colocar no número que está dentro do radical, tá bom? Alguma dúvida? Não. Ó, A elevado a 1/2. Aqui, então, eu vou ter uma raiz quadrada. Perceba que aqui, olha, não tem a necessidade de você colocar o 2. Professor, e se eu colocar o 2 aqui, fica errado? Não, não fica errado, tá? Só que se você também não colocar, está correto. Porque a raiz quadrada, nós não precisamos colocar o 2 aqui. Porque ela é a única raiz que não aparece o índice aqui. Então, eu já sei que é uma raiz quadrada. E aqui o A é o valor que vai dentro do radical, e o expoente é 1. Da mesma forma que o 2 não tem a necessidade de aparecer aqui, porque eu já sei que quando não aparece é 2, o 1, quando o meu expoente é 1, também não tem necessidade de aparecer, porque quando eu vejo um número sem nenhum expoente, eu sei que ali existe o número 1, que não vai alterar o valor daquele número, tá? E se você colocar, fica correto também, tá bom? Aqui, na letra E, B elevado a 2/3. Professora, mas isso aqui confunde essas letras. Calma, vocês aqui, olha, precisam se atentar ao que nós estamos analisando desde o início da questão. Olha, esse aqui que é o valor da minha base, independentemente se é letra, se é número, ele vai dentro do radical. Aqui o numerador representa o expoente de dentro da minha raiz aqui, ó, do valor que está lá dentro. E o 3 é o índice da minha raiz. Então, aqui, olha, fica a raiz cúbica de b ao quadrado. Aqui, letra F, 3y elevado a 5/3. Aqui também, olha, 3y dentro do radical. O índice da raiz é 3 e o expoente aqui dentro da raiz é 5. Então, é a raiz cúbica de 3y elevado à quinta potência. Alguma dúvida nessa questão 1? Não, professor. Professor, Pessoal, sim. a senhora falou que quando às vezes não aparece, como que eu vou saber diferenciar se é 1 ou 2 o expoente? Olha, o expoente da raiz, na verdade, não o expoente, né? O índice da raiz, que quando é 2, não aparece, não tem necessidade de aparecer, tá? São definições diferentes, não é a mesma coisa, olha. O 1 aqui, ele está representando o expoente da sua potência que estará aqui dentro do radical. Então, isso vale para qualquer potência, não é porque está aqui dentro da raiz, não. Qualquer potência, se o expoente é 1, não tem necessidade de escrever ele. Então, se eu tenho 4 elevado a 1, eu posso escrever somente o 4, tá? Isso que eu estou falando de potências. Agora, a questão do 2 é para radical, para raiz. É o índice da minha raiz. Quando for 2 aqui, olha, nesse caso aqui é o 2. Então, não tem necessidade de aparecer na raiz. Se fosse uma potência, eu era obrigada a colocar, tá? Porque aí ele seria um expoente. É o índice de raiz quando é igual a 2 que eu não preciso colocar. Entendeu? Sim. Foi a Raíssa que perguntou? Foi. Entendeu? Ficou claro? Entendi. Sim, entendi. Ok, porque são coisas diferentes, tá? Um eu estou dizendo quando é expoente, o outro é quando eu estou falando de raiz, índice de raiz, tá? Pessoal, na questão número 2, vocês iam fazer o mesmo processo e acrescentar aí o resultado, tá? Quando possível, porque nem sempre é possível resolver o valor aí da raiz cúbica
que você estiver aí, tá bom? Então, somente quando possível. Letra A, olha, você tinha menos 1 elevado a 7 terços. Então, aqui será uma raiz cúbica. Na verdade, aqui, olha, você já define que todas as raízes que você... Não, todas não. Ó, achei uma aqui que não é. É aqui a raiz quadrada. Ó, mais uma vez, tá vendo? Que aqui eu não coloquei aqui o índice, que é 2, porque quando é raiz quadrada, quando é raiz de índice 2, eu sei que se não apareceu é porque o índice é 2. Porque isso só acontece com o 2, tá? Só acontece com o índice de raiz 2. Aqui vai ser raiz cúbica e aqui também será raiz cúbica. Os demais aqui, olha, os numeradores serão o expoente da minha potenciação que estará dentro do radical, tá? Então, aqui será a raiz cúbica de menos 1 elevado à 7ª potência. Aqui, para você resolver, olha, você pode fazer o cálculo da sua potenciação que está dentro do radical. Então, menos 1 elevado à 7ª potência, menos 1. E aí, então, a raiz cúbica de menos 1 será menos 1. Por quê? Menos 1 vezes menos 1 será igual a menos 1. Deixa eu colocar aqui. Agora, a letra B. Você tem aí 8 elevado a 1 terço. Então, vai ser a raiz cúbica de 8. Olha, mais uma vez, não é porque é uma raiz cúbica que o seu resultado ele obrigatoriamente deve ser negativo. Não tem isso, tá? Depende do valor que está no radical. Se dentro do radical aqui, como foi esse caso aqui, olha, eu tenho um valor negativo, a minha raiz cúbica, o resultado será negativo. Agora, se o resultado aqui dentro do radical, se o valor, né, dentro do radical é positivo, minha resposta também é positiva, tá? Porque, olha, a raiz cúbica de 8 é 2. Por quê? 2 vezes 2 vezes 2 resulta em 8. Então, esse é o resultado da raiz cúbica de 8. Letra C. Vai ser a raiz cúbica de 5 elevado à 6ª potência. Mais uma vez, olha, o denominador indica o índice da sua raiz. Olha, o denominador da fração aqui indica o índice da raiz. Então, essa é uma raiz cúbica. A sua base, ela representa o número que estará dentro do radical. E o seu numerador da fração aqui, do expoente, será o expoente que estará aqui dentro na potência dentro do seu radical, tá? Então, aqui é a raiz cúbica de 5 elevado à 6ª potência. Aqui, para resolver, você pode fazer 5 elevado à 6ª potência, resolver, então você vai fazer 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 e tirar a raiz cúbica. Mas pensem comigo, se você fizer essa multiplicação, você vai chegar a um valor muito alto. E para você determinar a raiz cúbica desse valor, que também é muito alto já, vai dar um trabalho. Aí, aqui, você pode aplicar a mesma relação que nós temos aqui, olha, da potência, da raiz poder ser escrita como uma potência e os meus expoentes aqui, né, o expoente poder ser dividido pelo índice da raiz. Então, o expoente 6, ele pode ser dividido pelo índice da raiz. Se eu fizer isso, olha, 6 dividido por 3 é igual a 2. Então, eu vou tirar essa raiz aqui, porque eu fiz o cálculo dela. O cálculo dessa raiz é fazer essa divisão, 6 dividido por 3, deu 2. Então, 2 é o resultado. Eu tiro essa raiz, elimino essa raiz, e eu sobro com 5 ao quadrado. Então, 5 ao quadrado é o valor que eu vou ter que calcular. Então, bem mais simples você calcular 5 ao quadrado do que você ter que fazer 5 vezes 5 vezes 5, 6 vezes, e depois ainda extrair a raiz cúbica desse número que você vai encontrar, tá? Então, aqui é melhor você aplicar essa propriedade aqui, essa relação entre a potência e a raiz, tá? A potência e o radical, né?
fazendo a divisão e eliminando, então, a raiz, o radical aqui, fica mais fácil para você chegar à sua resposta. Tem alguma dúvida até aqui? Não, professor. Não? Não. Agora aqui, olha, a letra D, A elevado a 8 meios. Aqui, para você fazer o cálculo dessa raiz, necessariamente você precisa aplicar essa estratégia que eu disse para vocês, essa relação que eu falei aí sobre o expoente, né, da sua potência dentro do radical e o índice. Você tem que fazer a divisão aqui do expoente pelo índice da raiz para você obter uma resposta diferente do seu radical aqui, da sua raiz que já está escrita aqui, da sua raiz quadrada. Então, olha, a raiz quadrada de A elevado à 8ª potência será A elevado à 4ª potência. Por quê? Eu posso manter o A, né, e dividir aqui, olha, o expoente pelo índice. O índice aqui não apareceu, mas eu sei que ele é 2. 8 dividido por 2, 4. Então, a resposta é A elevado à 4ª potência. Como aqui eu tenho uma parte literal aqui, que é o A, né? Nós temos aqui uma variável. Se eu não fizesse utilizando essa propriedade aí, não teria como eu escrever de outra forma. Eu teria que manter aqui a raiz quadrada de A elevado à 8ª potência. Mas como essa propriedade existe, né? Então, eu resolvo e assim eu encontro a raiz quadrada de A elevado à 8ª potência. Lógico que como nós também temos a propriedade de potências de mesma base, multiplicação de potências de mesma base, você sabe que se você multiplicar A elevado à 4ª vezes A elevado à 4ª, você conserva a base e soma os expoentes. Então, fica A elevado à 8ª potência. Então, por esse caminho, você também consegue determinar a raiz quadrada de A elevado à 8ª potência, tá bom? Alguma dúvida? Não. Vou entender isso como não, né? Letra E. B elevado a 1/3. Aqui, olha, agora eu vou ter a raiz cúbica de B. Nesse caso aqui, olha, o 3 é o índice da raiz, o B é o valor que irá dentro do radical, e aqui o 1 é o expoente do valor que está dentro do radical. Como eu disse, como é uma potência, eu não tenho a necessidade de colocar o número 1 aqui. Se colocar, não tem problema. Agora, B, a raiz cúbica de B, o máximo que eu vou conseguir fazer aqui é voltar ao que eu tinha inicialmente, que é escrever como B elevado a 1/3. E essa aqui não tem como mesmo você fazer o cálculo. Mesmo que você aplique a mesma propriedade aqui, você volta ao que você tinha inicialmente, tá? Então, a resposta da letra E é essa aqui mesmo, é a raiz cúbica de B e pronto. Letra F, 27 elevada a 2/3. Então, olha, aqui eu vou ter uma raiz cúbica, porque o denominador aqui é 3, então, a raiz cúbica. O 27 é o valor que vai dentro do radical, e o 2 é o expoente dessa base aqui, 27. Então, eu vou ter 27 ao quadrado, né, a raiz cúbica de 27 ao quadrado. Aqui também você tem uma forma de resolver que simplifica um pouco, ou depende muito do ponto de vista. Se você achar que não simplificou, você pode fazer da outra forma. Aqui, o que foi feito? Olha, 27 ao quadrado, eu posso escrever o 27 como uma potenciação de base 3. 3 elevado ao cubo dá 27. Então, eu posso reescrever o 27 como 3 ao cubo. Se eu reescrevo o 27 como 3 ao cubo, dentro do meu radical eu vou ter 3 ao cubo ao quadrado. E dessa forma aqui, olha, 3 ao cubo ao quadrado, eu vou ter aqui, olha, posso fazer a multiplicação desses expoentes, porque nós temos uma propriedade onde potência de potência eu posso conservar a base, nesse caso é 3, e multiplicar os expoentes, 3 vezes 2,
6. Então, eu vou ficar com 3 elevado à sexta potência, raiz cúbica de 3 elevado à sexta potência. E aqui eu aplico, né, a propriedade de dividir o meu expoente pelo índice da minha raiz. Então, eu faço 6 dividido por 3, que vai dar 2, e aí eu elimino essa raiz. Então, 3 ao quadrado, que é igual a 9, 9 é a raiz cúbica de 27 ao quadrado. Qual é a outra forma de fazer essa resolução? Aqui é 27 ao quadrado. Então, você pode fazer 27 vezes 27. Resolve a multiplicação e encontra a raiz cúbica desse número. Mais uma vez, vai ser um número grande, então talvez não fique tão fácil assim para você determinar a raiz cúbica, tá? Mas você vai por tentativa também. Então, faz 27 vezes 27 e aí você determina por tentativa ou por fatoração a raiz cúbica desse valor que você encontrar aí. Alguma dúvida? Professora, e se Sim. no lugar do 27 ser normal, fosse menos 27, seria a mesma conta? Aí, nós teríamos uma diferença aqui, porque se fosse menos 27, nesse caso aqui, seria o mesmo cálculo, por quê? Eu vou te explicar, olha. Porque o 2 é par, então, de qualquer forma, o resultado seria positivo. Mas, esclarecendo a sua pergunta de uma forma diferente aqui, vamos pegar aqui onde o índice é ímpar. Olha, esse aqui, ó, menos 1 elevado à sétima potência. Nesse caso aqui, ó, tá vendo? O resultado fica negativo. Nesse caso aqui, como o expoente do 27 seria 2, então menos 27 vezes menos 27 daria um resultado positivo. Então, daria a mesma coisa que desse jeito que está aqui, tá bom? Entendi, Mas professora. se, por exemplo, fosse... Mas olha só, Edren, se fosse menos 27 e aqui, ao invés de ser 2, fosse 5, aí sim você teria o seu resultado negativo, tá? Porque aí você teria menos 27 elevado a 5, elevado à quinta potência. De qualquer forma, o seu valor ali seria negativo, porque o expoente é um número ímpar. Então, você faria 27 vezes 27 vezes 27 vezes 27 vezes 27. O resultado dessa multiplicação seria negativo. Então, o seu resultado final aqui seria negativo, tá? Na raiz cúbica, pessoal, se dentro da raiz é negativo, o seu resultado é negativo. Se dentro da raiz é positivo, seu resultado é positivo. Raiz quadrada, tem como nós determinarmos a raiz quadrada de um número negativo dentro dos números inteiros? Tem. Alguém discorda? Não. Não discorda ou sim discorda? Não tem como calcular. Eu acho que não tem como calcular. Eu não sei, acho que essa eu errei. Não, é isso mesmo. Não tem como calcular. Porque, olha, quando eu tenho uma raiz quadrada, eu vou buscar o número que multiplicado por ele mesmo dá aquele valor que está dentro do radical ali, né? Então, se eu tenho aqui, ó, vamos voltar aqui a raiz quadrada, por exemplo, do 16, ó. Raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 dá 16. Mas e se eu quiser a raiz quadrada de menos 16? Não tem como eu determinar, porque se eu preciso de um número que multiplicado por ele mesmo desse valor aqui, menos 16. Mas um número multiplicado por ele mesmo se ele for negativo, o meu resultado ele vai ser positivo, porque eu sempre vou ter a multiplicação de menos vezes menos, menos vezes menos. Na raiz quadrada, todas as vezes que eu buscar o resultado, eu vou ter menos vezes menos.
menos vezes menos, são dois sinais iguais, na multiplicação, sinais iguais, resultado positivo. Por isso que não tem como determinar a raiz quadrada de um número negativo. No caso da raiz cúbica, tem como determinar exatamente porque quando eu faço a multiplicação de um número negativo por ele mesmo 3 vezes, eu encontro um resultado negativo. Isso, pessoal, vai valer para todas as raízes, tá? Todas as raízes que o índice aqui for par, não tem a raiz negativa, não tem como você fazer o cálculo. Então, a raiz quarta de um número negativo também não é determinada dentro do conjunto dos números inteiros, dos números reais. A raiz quinta de um número negativo, aí ela existe. Por quê? Quando eu for procurar um número, tem como eu determinar ali um valor que é negativo e quando ele multiplica por ele mesmo, o resultado é negativo. Entenderam? Sim. Sim. Ok, então, pessoal, nós temos aqui... na verdade, eu vou corrigir para vocês aquela atividade avaliativa que vocês fizeram aqui. Depois a gente faz uma breve leitura, bem breve mesmo, porque o tempo nosso já está curto. Aqui, a atividade avaliativa que eu passei para vocês, né? Ela também valia 1 ponto. Nós tínhamos aí a primeira questão, olha, considerando que você aprendeu sobre transformações geométricas, marque as afirmativas incorretas. Pessoal, olha só, aqui você tem que procurar as incorretas. As incorretas são essas duas aqui, tá? Então, as outras duas aqui estão corretas. Vamos ver, ó. Uma transformação combinada é a combinação de duas ou mais transformações. Tudo certo aqui. Nessa última aqui também, tudo certo. Olha, transformações isométricas mantêm as distâncias entre os pontos. E isso acontece. Então, se é uma transformação isométrica, eu vou manter a distância entre os pontos daquela figura. Agora, vamos analisar aqui o que está incorreto nessas duas. Olha, reflexão, rotação e translação não são transformações isométricas. O que está incorreto nessa afirmação? O não? O não, exatamente. Olha, não são transformações isométricas. Sim, são transformações isométricas, tá? Porque um dos motivos é que todas essas 3 transformações aqui, nós vamos manter, né, as distâncias entre os pontos da figura que eu estiver fazendo a modificação ali, tá? Então, na transformação isométrica, as distâncias desses pontos vão se manter e elas não mudam a forma, né? Então, como nós vimos, a forma das figuras, elas se mantêm. A forma, o tamanho, vai mudar é a posição que ela está ocupando lá no seu espaço ali considerado, tá ok? A outra incorreta, né, diz que o eixo de simetria está presente na transformação de translação. O que faz essa afirmativa estar incorreta? A palavra está presente? Não, está presente não. Basta você pensar, olha, o eixo de simetria, ele pertence à translação? Translação, ó. Ele não pertence à translação. Qual é a transformação geométrica que nós vimos que tem o eixo de simetria? Reflexão. Reflexão, muito bem. Então, aqui ficaria correta se estivesse dizendo que o eixo de simetria está presente na transformação de reflexão. Por isso, essa aqui está incorreta, tá? Pessoal,
quando vocês forem responder esse tipo de questão, você tem que estar atento a esses detalhes, tá? É uma palavrinha só que faz com que a afirmação esteja incorreta, tá bom? Então, muita atenção na hora de resolver essas questões. A outra questão, né? Assinale a alternativa abaixo. A potenciação que representa a multiplicação 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Pessoal, vocês ainda estão confundindo muito, muito mesmo, a potenciação. E isso é desde o 6º ano que eu falo para vocês terem atenção com potenciação. Olha, a base é o número que está multiplicando por ele mesmo. Então, aqui, olha, a minha base é 4. E o expoente é o valor, a quantidade de vezes que essa multiplicação acontece. Então, aqui será 4 elevado à 5ª potência. Pode falar, Abito. E no caso, professora, a senhora vai, tipo, passar quantas, quando você acertou, quantas você errou, ou vai ficar assim mesmo, só o valor que você Pessoal, conseguiu? eu tenho os valores que cada um tirou na avaliação, né? Só que assim, eu não acho legal compartilhar com todos, porque é algo pessoal. E às vezes pode ter algum aluno que não quer que os demais colegas saibam quanto que foi, quanto que acertou, quanto tirou na atividade, tá? Os alunos que quiserem saber quanto tirou, né? Com quanto foi nessa atividade, aí me procure que eu envio para vocês a nota, tá bom? Tá, bom, depois eu professora, vou muito obrigado. procurar. Tá. Aí, tanto é que nessa atividade agora, eu já fiz diferente. Os que já fizeram conseguiram ver a nota, tá? Então, eu já deixei liberado para vocês verem a nota, porque aí vocês não ficam naquela expectativa de saber quanto tirou, tá bom? Pessoal, alguma dúvida aqui nessa questão? Olha, não confundam, tá? O que mais aconteceu aqui, né? Óbvio que era trocar, né? Colocar 5 elevado à 4ª potência. Não. Olha, a base é o valor que está multiplicando por ele mesmo. E o expoente indica quantas vezes a multiplicação aconteceu. Olha, a multiplicação aqui do 4 por ele mesmo acontece 5 vezes. Então, o expoente é 5, 4 elevado à 5ª potência. Nesse caso aqui, pessoal, quando vocês virem essa notação, é sempre indicando uma potência, tá? Aí aqui é a base, por exemplo, 5 aqui elevado à 3ª potência. 5 é a base e o 3 é o expoente. É porque aqui no Google Forms não tem como você inserir a equação. Só se você já tiver o arquivo. O resultado da potenciação 5 elevado à 3ª potência é... Gente, para resolver isso aqui, como que eu resolvo essa potenciação aqui mesmo? O que eu tenho que fazer? 5 vezes 5 vezes 5. Exatamente, ó. 5 vezes 5 vezes 5. É multiplicar o 5 por ele mesmo. Adivinhem só qual foi a resposta que mais marcaram, ó. 15, né? 3 vezes 5, ou aquele erro que eu já comentei com vocês, que vocês cometem muito. Tá multiplicando aqui, ó, isso aqui é uma multiplicação. Vem aqui, ó, faz 5 mais 5, 10 mais 5, 15. É uma multiplicação, gente, ó, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125 é a resposta correta, tá? Isso aqui, ó, está errado. Alguma dúvida? Não, professor. Ó, aqui, resultado da potenciação, menos 3 ao quadrado, menos 3 elevado à 2ª potência. Novamente, para resolver, olha, 3 vezes 3. Nesse caso aqui, o 3 é negativo. Se você quiser resolver, né, aqui a multiplicação, levando o número, esse parênteses não ficou legal não, mas entendam como um parênteses, pessoal. Então, menos 3 vezes menos 3. Você pode fazer dessa forma, ou simplesmente você pode, né, aplicar
aquela observação que nós vimos, que quando o expoente é par, o seu resultado é positivo, tá? Então, você não precisa nem fazer a regrinha de sinais aqui, ó. Se você lembra que todo número negativo elevado a um expoente par, resultado é positivo, então você não precisa fazer o jogo de sinal. Aí você faz 3 vezes 3, 9. Pode perguntar, Raíssa? Não, pode deixar, será que eu vou tirar minha dúvida? Tá, ok. Alguma dúvida nessa questão, pessoal? Não. Assinale abaixo as alternativas corretas. Muita atenção também, ó, porque eu posso pedir para vocês marcar correto e posso pedir para marcar incorreto. Então, tem que ter atenção na hora de fazer a leitura. Aqui nós temos que marcar as corretas. Como está no plural também, já te dá uma dica, né, de que você vai marcar mais de uma. Então, aqui, olha, aqui está correta, né? Essa afirmação e essa afirmação, que é sobre as propriedades de potenciações. Então, olha, na multiplicação de potências de mesma base, conservamos a base e somamos os expoentes, está correto. Em potências de potência de mesma base, conservamos a base e multiplicamos os expoentes, também está correta. Agora, na divisão de potências de mesma base, conservamos a base e dividimos os expoentes. O que está errado aqui? Dividimos os expoentes. Dividimos os expoentes. O que é mesmo que nós fazemos na divisão de potências de mesma base? Subtraímos, né? Então, aqui, ó, só essa palavra aqui fez com que a afirmativa estivesse errada. Não é dividimos, é subtraímos. E aqui, olha, mesmo erro aqui, né? Olha, em multiplicação de potências de bases diferentes e expoentes iguais, conservamos os expoentes e somamos a base. O que está errado aqui? É uma palavra também. O que fez com que essa afirmativa ficasse errada? Soma? Somamos, exatamente. Porque, olha, todas as operações, né? No caso, a multiplicação, a divisão, nós vamos ter aqui, olha, quando nós temos bases diferentes e expoentes iguais, nós vamos conservar o expoente e, se é multiplicação, eu vou multiplicar as bases. Se é divisão, eu vou dividir as bases, tá ok? Então, quando eu tenho aqui potências com bases diferentes, mas os expoentes são iguais, vai ser de acordo com a minha operação que eu tenho aqui entre as bases, tá? Se é multiplicação, multiplica as bases. Se é divisão, divide as bases. Alguma dúvida? Não. Ok, depois vocês façam as correções aí também, tá? Assistam novamente. Eu vou postar essa aula lá no YouTube, porque pouquíssimos alunos perceberam, né? Pediram permissão. Eu não sei se é porque na hora que clicou no link e pediu e colocou lá para pedir permissão, o aluno não quis pedir permissão. Mas eu recebi, acho que dois ou três pedidos de permissão para acessar a aula, tá? Mas eu coloquei lá no YouTube depois. Essa aqui também eu vou colocar lá no YouTube, porque aí vocês acessam quando quiser, sem ter que ficar esperando eu dar a permissão, tá bom? Eu acho aqui. Eu preferi fazer assim, professor, lá no YouTube. Pois é, lá no YouTube é mais prático mesmo, tá? Só que provavelmente, como todas as nossas aulas, né, já termina a aula acabando o horário e até que o link fica salvo e eu vou ter que baixar esse vídeo, enfim, o processo vai levar um tempo e eu vou publicar para vocês amanhã, tá? Eu vou compartilhar lá no grupo para vocês amanhã. Pessoal, olha, a atividade que eu passei para vocês hoje é essa aqui, tá? Muita atenção nessa primeira questão que eu coloquei para vocês, porque aqui você vai marcar somente uma, tá? E é de acordo com a definição que você tem aqui, olha. Você tem aqui 3 definições. Você vai marcar aqui, olha,
na que corresponder a essa definição, na transformação que corresponder. Então, olha, eu tenho aqui, cada ponto da figura é associado ao seu simétrico em relação a uma reta do plano. Isso aqui, essa definição, ela está em acordo com a translação? Se for com a translação, você vem aqui e marca aqui. Se for, não, é a reflexão que acontece dessa forma. Então, você vem aqui e marca na reflexão. Não, é a rotação? Marca na rotação. No final, cada uma aqui, ó, vai estar marcado só um, tá? Então, por exemplo, se aqui você marcou a translação, aqui você já não vai marcar a translação, porque eu tenho essas 3 definições para 3 transformações aqui, tá? Cada uma tem a sua aqui, ok? Tem alguma dúvida nessa questão? Alguma pergunta? Não, professora, tá de boa. Resolva a potência, 9 elevado ao cubo, 9 elevado à terceira potência. Como que nós resolvemos? Né? Já vimos aqui, terminamos de fazer a correção de potências aqui, né? Olha, nós fizemos aqui 2 resoluções aqui, então tá bem fácil aqui resolver essa questão 4. Questão 5. A questão 5, tanto a 5, 6, deixa eu ver a 7 aqui. Questão 5 e 6. Questão 5 e 6 é referente às propriedades da potenciação. Então, essa atividade aqui, vocês podem pesquisar, tá? Então, dá uma pesquisada e não vão errar essas questões, né? Olha, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e nós acabamos de ver sobre isso também, né? Sim, Raíssa. Eu ia falar que nós acabamos de ver isso. Que a senhora tinha acabado de Não, dar isso aqui, essas questões aqui, né, gente, a professora tá com um coração gigante com vocês, né, olha só. Questão 6, ó, divisão de potência de mesma base, conserva a base e... sou uma pessoa muito bondosa. Questão 7. Em uma potenciação, se a base for negativa e o expoente for um número par, o resultado será necessariamente positivo. Você vai marcar se é verdadeiro ou falso. Olha só que coincidência. Hoje eu fiz uma verdadeira revisão antes da atividade avaliativa, né? Imagina antes da prova, né? Vamos ter uma excelente avaliação, né? Vocês vão fazer uma boa avaliação. Ó, a potenciação é uma multiplicação na qual todos os fatores são iguais. Isso é verdadeiro? É falso? Você vai marcar. Questão 9. Quais são os números entre 0 e 20 que possuem raiz quadrada exata? Você vai verificar aqui qual é, né, o conjunto aqui, né, de números que possuem raiz quadrada exata, né, de 0 a 20, quais são? Então, como que você vai saber se possui ou não? Você pode extrair a raiz quadrada, faz a raiz quadrada aqui, vê qual aí que todos vão ter raiz quadrada exata. Aqui é para determinar a raiz cúbica de menos 125. A raiz cúbica, lembrando, né? Nós vimos agora há pouco, né? Eu vou buscar o número que multiplicar por ele mesmo 3 vezes resulta nesse valor. Se eu estou procurando a raiz cúbica de menos 125, é isso que eu preciso buscar. Questão 11. O resultado de 8 elevado a 1/3 é igual a 2. Para você marcar se é verdadeiro ou falso. Como que você vai fazer isso? Olha, 8 elevado a 1/3. Você vai escrever, né, essa potenciação em forma de uma raiz e verificar se o resultado vai ser 2 ou não. Alguma dúvida, pessoal? Não, professora. Não. Bom, pessoal, então era isso a nossa aula de hoje. Agradeço a todos vocês que participaram. Mais uma vez, alunos que estão devendo atividades, estou vendo alguns aqui que ainda está devendo atividade, tá? Não vou citar nomes, mas você sabe que eu estou falando com você, né? Você sabe. Então, manda as atividades lá, tá bom? Antes você ter uma notinha do que ter nada. Até mais, pessoal. Até segunda-feira que vem. Não esqueçam, a atividade avaliativa é para ser respondida até sexta-feira, tá bom?
Tchau, tchau. Obrigada a Tchau, todos que professora. participaram. Tchau. Professora, Tchau. Sim, pode falar. suas atividades também podem mandar final de semana? Pode, pessoal. A questão de mandar atividade, como diz, a questão do final de semana é você ter uma resposta do professor, né? Eu não vou te responder no final de semana, mas mandar, você pode mandar de madrugada, qualquer horário, eu não importo, não, tá? Porque de todo jeito você vai mandar lá na plataforma, Que no meu seja horário, data, né, professora? que seja antes da data. E aí, no meu horário, eu vou estar verificando a sua atividade, tá ok? Ok, obrigada. Por nada. Tchau. Tchau, tchau.